Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 4, vamos agora ao item 8 do material didático, a divindade de Jesus Cristo. Bom, a divindade de Jesus Cristo é um tema que existe uma certa discordância na história. Teve um grupo de católicos, chamado católicos arianos, que eles defenderam que Jesus Cristo, na verdade, ele não era o Deus eterno, ele fora criado por Deus. Foram chamados católicos arianos, né? Talvez um pouquinho menos herege que os católicos romanos, que em contraposição defendiam que Deus morreu na cruz. Era a disputa entre a Igreja Católica Ariana e a Igreja Católica Romana. Bom, então, até com Israel, a história diz que havia uma divergência nessa questão de reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque os judeus, eles não interpretavam a vinda do Messias como sendo o Messias como sendo Deus. Eles viam o Messias como um homem. Queria nascer e morrer como outro homem qualquer. Mas eles viam o Messias como um homem. Então eles não aceitavam que os cristãos pregassem que Jesus Cristo era Deus. Eu falo isso até o ano 165, segundo a história, ocorriam esses debates. Por quê? Muitos judeus se aproximavam do cristianismo, porque viam em Jesus como a profecia do Messias, e eles também haviam perdido o templo, né? Depois perderam até o direito à terra. Então os judeus se aproximavam do cristianismo. Só que uma doutrina que eles não aceitavam, qual era? A doutrina que Jesus Cristo é Deus. Repito, por quê? Porque eles esperavam um Messias humano, que nasceria e morreria, como qualquer outro homem. Bom, e eles falam que esse nosso ensino de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus Cristo também é Deus, que isso seriam, na verdade, 3 deuses, e não um só Deus. E, na verdade, não. Nós ensinamos o monoteísmo, nós ensinamos um só Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas a Bíblia também é clara em dizer que existe um só Deus. Então nós pregamos que existe um só Deus. O maior exemplo, a maior ilustração que eu utilizo para explicar isso é o homem. A Bíblia me descreve e eu sou o espírito, alma e corpo, né? Existe até diferentes vontades em mim, né? A ponto que o apóstolo Paulo diz que uma hora eu quero fazer algo, mas um outro apóstolo Paulo decide por outra coisa, mas eu sou um homem, ok? Eu sou um homem. Então, sobre essa questão de afirmar que se eu disser que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eu estaria falando em 3 deuses. Eu vi um interessante texto do Ministério de Pesquisa e Apologética Cristã, está disponível na internet, né? Lá no final eu coloco o link para vocês. Então, esse ministério ele fez um comentário bem interessante sobre o trinitarianismo, ok? Aqueles que criticam o trinitarianismo. O comentário diz: alguns críticos da doutrina trinitariana dizem que ensinar a Trindade é ensinar a existência de 3 deuses e não apenas um. Eles dizem que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo, seriam 3 deuses, já que a soma do Pai mais o Filho mais o Espírito Santo resultaria em 3. Eles dizem, se você somar mais um, 3. Aí o comentário prossegue. Mas isso não é necessariamente lógico. E se ao invés de somarmos, nós multiplicássemos 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1? Por que a adição deve ser o critério pela qual a doutrina é julgada? Não precisa ser assim.
Além disso, a doutrina deve se estabelecer pela revelação bíblica e não necessariamente pela lógica humana. No entanto, permita-me fazer outra analogia a partir da própria criação para ilustrar a doutrina da Trindade. Então, prossegue o artigo nessa ilustração. Ok? Ele diz, uma analogia da Trindade. Para continuar com a observação acerca da natureza trinitariana da criação, eu quero usar o tempo para ilustrar a Trindade, diz o artigo. Passado, mais presente, mais futuro. Resultaria em 3 tempos? Ele faz uma pergunta, tá ok? Se eu pegar o passado, somar ao presente e somar ao futuro, então ele pergunta, né, resultaria em 3 tempos? E ele dá a resposta, não. É simplesmente uma representação de 3 aspectos distintos da natureza do tempo, passado, presente e futuro. Da mesma maneira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 coisas ou entidades separadas, mas 3 pessoas distintas na natureza da divindade. Depois nós veremos versículos em que Jesus Cristo deixa bem claro, né, que ele e o Pai, vamos dizer, formam um Deus. Okay? Ele diz, eu e o Pai somos um. Mas essa ilustração desse site é bem interessante. Ele prossegue. Mais um comentário a respeito de Jesus. Todas as seitas negam que Jesus é Deus, o Criador do universo em carne. Várias objeções são levantadas dizendo que Jesus não poderia ser Deus, senão ele estaria orando para si mesmo, etc. Deixe-me continuar com a nossa ilustração do tempo, entre aspas. Vamos pegar o presente e adicionar a ele a natureza humana. Presente, então, teria 2 naturezas, tempo e homem. Se presente fosse verdadeiramente humano, então ele teria condições de comunicar-se conosco, falar-nos e nós poderíamos vê-lo e tocá-lo. Mas, porque ele também é tempo, ele teria a capacidade de falar-nos acerca do passado e do futuro, já que ele manifesta a natureza tempo dentro dele. Se o presente se comunicasse com o passado e o futuro, ele não estaria se comunicando consigo mesmo, mas com o passado e futuro, manifestações distintas da sua natureza. Ele usou essa ilustração para poder mostrar o Pai comunicando-se com o Filho, comunicando-se com o Espírito Santo, e nós mesmo assim estamos tratando de um Deus, mas a comunicação está sendo entre essas manifestações distintas. O comentário prossegue, o artigo prossegue, né? Eu sei que isto é apenas uma analogia, ele diz, mas eu penso que é uma boa, apesar de básica, ilustração da natureza de Deus manifestada na expressão trinitariana. Tem na história pessoas que eles discordam do nome, né, Trindade. Que eles até dizem o seguinte, eu concordo que o Espírito Santo é descrito como Deus, que Jesus Cristo é descrito como Deus, o Pai é descrito como Deus, mas eles diziam o seguinte, que o termo Trindade, que foi cunhado na história por um homem chamado Tertuliano, esse termo denotaria 3 deuses. Bom, ninguém acredita em 3 deuses, né? Nós acreditamos em um Deus. E tanto que eu já falei para vocês em outras oportunidades, e vou falar de novo, os católicos, eles mudaram determinadas doutrinas, e uma das coisas que eles mudaram foi um dogma. Porque, claro, vamos interpretar, não existe na Bíblia uma lista de dogmas. Nós temos que interpretar quais são os dogmas.
Quais são as doutrinas fundamentais? Okay? E entre as doutrinas fundamentais, a doutrina número 1 que eu digo é a doutrina do monoteísmo. Esse é um dogma para nós. Mas a Igreja Católica ela mudou isso. Ela não fala em dogma do monoteísmo. A Igreja Católica ela fala em dogma da Trindade. E aí eu digo o seguinte: a Trindade ela não é um dogma. A Trindade ela é uma forma de explicar o dogma do monoteísmo, porque nós acreditamos em um Deus com manifestações Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Trindade. Então, não existe o dogma da Trindade, existe o dogma do monoteísmo. Trindade é uma forma de nós explicarmos o monoteísmo, tá bom? Isso é o que eu defendo, o que eu acredito, né? Porque essa definição realmente na história eu não acho boa. Eu não acho boa. Porque, infelizmente, os protestantes eles seguiram o catolicismo e, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar seguindo o catolicismo também. Então, por isso que eu falo, o dogma, a doutrina fundamental para nós é o monoteísmo. Existe um Deus. E Trindade, pastor Levi, você acredita? Claro, eu acredito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Mas Trindade é uma forma de explicar o monoteísmo. Mas o dogma não é a Trindade, o dogma é o monoteísmo. O comentário prossegue. Bom, falando da divindade de Jesus Cristo, uma das questões que foi muito debatido na história é a questão exatamente de como se relacionava a humanidade com a divindade. E isso você pensa assim, eu penso que o cristão normal, o cristão, ele vai observar o seguinte: olha, essa é uma questão que eu não tenho como responder. Eu faço como o apóstolo Paulo falou: aprenda comigo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Eu não tenho como responder com precisão como que Deus e homens estiveram ali habitando juntos. Mas a Bíblia o descreve como homem. João disse claramente: nós temos que pregar que ele veio em carne, porque quem não prega isso, quem nega isso é o espírito do anticristo. Então nós temos que pregar que ele era homem. Também temos que, a Bíblia descreve, o apóstolo Paulo diz claramente que ele era Deus. Agora, como que a humanidade se relacionava com a divindade? Então, como eu disse, o cristão ele chega a esse ponto, ele fala o seguinte: olha, daqui eu não posso passar, eu não posso ir além do que está escrito. Mas teve dois grupos de católicos, né, dois movimentos heréticos, né, vamos chamar assim, que eles resolveram debater esse tema logo quando Constantino criou o catolicismo, né? E esses grupos, os católicos romanos chamam o outro só de arianos. Eu chamo eles, na verdade, católicos arianos, tá bom? E outros católicos romanos, ok? Então, uma das questões que eles debateram foi exatamente essa relação da divindade de Jesus Cristo com a humanidade de Jesus Cristo. E um dos termos que eles criaram foi união hipostática. Então eu coloquei aí, união hipostática. É a união de duas naturezas em uma só. Então eles afirmam o seguinte, que Jesus Cristo ele tinha uma natureza só. Ele era homem-deus. Então eles afirmam também o seguinte: tudo o que aconteceu para o homem aconteceu para Deus também. Então, por exemplo, para o católico, quem foi tentado no deserto? Foi a parte humana? Foi a parte divina? Ou foram ambas? Para o católico, tem que ter sido ambas. Na verdade, para eles existe uma só natureza. Então, para eles ali, Deus foi tentado pelo mal. Você já está falando, claro. Essa é uma doutrina absurda. Os protestantes seguiram essa heresia. Bom, por outro lado, você chega no momento da cruz. E aí
eu sempre perguntei para os meus alunos, para testá-los, né? Quem morreu na cruz? Foi o homem, foi Deus ou ambos? É claro que todos em sã consciência respondem, foi o homem, né, professor? Mas acredito, os católicos e os protestantes pregam que Deus morreu na cruz. Uma doutrina para lá de irracional, né? Não tem como você dizer que o eterno morreu. Mas católicos e protestantes pregam isso. E a origem dessa pregação é onde? É nessa união hipostática. Porque eles dizem, se ele tornou-se uma só natureza, se ele tinha uma só natureza, então Deus também morreu. Olha, como eu disse para vocês a princípio, eu não tenho como detalhar a relação da natureza divina com a natureza humana de Jesus. Mas, pela Bíblia, eu posso garantir que, com certeza, Deus não morreu na cruz, nem foi tentado no deserto, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Bom, o comentário eu coloco aí, o primeiro a usar este termo para descrever a dupla natureza de Jesus foi um homem chamado Orígenes. Esse Orígenes, irmãos, ele infelizmente era um grande herege. Esse Orígenes, ele foi o primeiro também a pregar que existe purificação das almas após a morte. Esse homem também pregava uma doutrina chamada apocatástase, que dizia que no final todos se salvarão, até a alma do diabo vai ser salva. Foi ele que primeiro começou a defender o batismo de recém-nascido. Então esse Orígenes, ele era um herege, e ele foi o primeiro a defender essa união hipostática, né? Bom, prosseguindo na leitura, eu coloquei aí, teantropia é a doutrina que ensina que Jesus Cristo era Deus-homem. Então ela recebe essa doutrina também, né? Que vem de Theos e Antropos. Então por isso teantropia. Jesus Cristo era Deus-homem. E mesmo sem conseguir detalhar essa relação da divindade com a humanidade, nós sabemos que ele era Deus-homem e dizemos que não podemos ir além do que está escrito. Porque os católicos, eu esqueci de falar dos arianos, né? Que os católicos romanos, eles defendiam que Deus tinha morrido na cruz. Os católicos arianos, eles queriam defender que Deus não tinha morrido na cruz, mas então eles desenvolveram a teoria de que Jesus Cristo, na verdade, não era Deus, ele era uma criatura, ele era a primeira criatura de Deus. Então, ele não era Deus. E aí, ou seja, católico romano, católico ariano, tudo herege. Bom, o comentário prossegue. Os gnósticos negavam a humanidade de Jesus Cristo. Bom, o que é gnóstico? Você já deve ter ouvido essa expressão, o termo gnose. O termo gnose, ele é muito conhecido, inclusive ele aparece na Bíblia. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em 1 Timóteo 6,20. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 6,20, para nós podermos entender o que eram os gnósticos, né? 1 Timóteo 6,20 nos diz o seguinte: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. O termo ciência aqui, foi usado na nossa tradução para traduzir o termo grego gnose, tá bom? Que na verdade deveria ser traduzido como conhecimento. Então esse versículo poderia ser traduzido assim: tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições do falso conhecimento, já que o termo gnose, ele não se traduz por ciência.
ele se traduz por conhecimento. São, assim, sinônimos, né? Tá bom? Mas, então, poderia ser traduzido por falso conhecimento, esse versículo. Então, os gnósticos eram pessoas que eles, pelo menos a origem que se tem ali no final do primeiro século, segundo século, eram pessoas que utilizavam as escrituras sagradas do Antigo Testamento, né, de Israel, a Tanakh, do Novo Testamento, e usavam livros apócrifos também, ok? Usavam livros apócrifos. E, inclusive, teve, não sei nem se eu chamo de falsa profetisa, né, herege, teve uma mulher que ela começou a pregar que ela recebia até ensinos, né, orientações de Maria e de outras mulheres do Novo Testamento, né, pelo menos que eu me lembro agora, de Maria, né? Também Marta também dava alguma orientação para essa gnóstica. E eram pessoas que eram considerados cristãos, estavam vivendo no meio dos cristãos, ou com grupos, né, cristãos, e que de alguma maneira também envolvia a filosofia grega. Okay? Então, os gnósticos, eles negavam a humanidade de Jesus Cristo e queriam descrever Jesus Cristo como apenas Deus. Como nós vimos, isso está errado. Okay? Então, lembrando, gnose significa conhecimento, e eram pessoas que diziam que eles tinham o conhecimento. Ok? Bom, e aí eu prossigo aí falando agora sobre agnosticismo. O agnosticismo negava a divindade de Jesus Cristo. Então você veja que o termo agnosticismo, ele é parecido com gnose, né? Ou seja, envolve conhecimento. Mas observe que nesse caso você tem o prefixo a, que em grego seria o alfa, né? O prefixo alfa, ele está relacionado à negatividade. Então, por exemplo, a pessoa diz átomo, não divisível, átomo é não, tomo é divisão, então átomo é não divisível. Então alguns dizem, eu sou apolítico, ou seja, eu não gosto de política. Outro diz, eu sou ateu. Teu vem do grego theos, é Deus, e o a é negativo. Então, ateu literalmente significa não Deus, ou sem divindade, porque é uma negatividade, ok? O agnóstico, então, até hoje esse termo ele é utilizado, na verdade ele é até um termo mais recente, né? Mas o agnóstico ele é utilizado para aquelas pessoas que dizem, olha, eu não tenho condições de saber se existe uma divindade ou não, eu não tenho condições de saber se existe anjo ou não. Então essa pessoa, ele é definido como agnóstico, ou seja, não conhecimento, um sistema, né, que defende que o homem não pode conhecer a divindade, não pode saber se existe uma divindade ou não. Humanamente falando, faz sentido se você for pensar pelos caminhos da ciência, ok? O que vai diferir aí de um ser humano para outro é aquele que tem fé e aquele que não tem fé, porque realmente você, pelos meios naturais, você não tem como saber, então você precisa de fé. Eu sempre digo que existem muitas pessoas hoje muitas estatísticas que são feitas e que eles colocam os agnósticos junto com os ateus. Colocam os agnósticos junto com os ateus. Mas o agnóstico, na verdade, os ateus não deveriam contar eles, né? Não deveria contar os agnósticos como se fossem ateus. Não? Se fosse assim, nós também, cristãos, deveríamos então contar os agnósticos como teístas. Na verdade, o agnóstico ele tem que ser colocado num terceiro grupo, né, daqueles que, vamos dizer, não sabem opinar. Os ateus, eles afirmam que não existe Deus.
né? Ateu, sem Deus. Os teístas acreditam que existe um Deus, ou alguns deuses, né? Tá bom? E o agnóstico, ele não sabe o que ele pensa, ele diz que ele não consegue concluir nada. Então, ele não deveria ser contado nas estatísticas junto com os ateus, tá bom? Porque eles não dizem nem que existe, nem que não existe. Eles dizem que eles não sabem o que falar nesse caso, vamos assim dizer, né? Eu sempre defino os ateus com uma frase que seria o seguinte, aquele que diz o seguinte, olha, que eu saiba não sei não. Essa frase, eu trabalhei com uma pessoa que às vezes fazia uma pergunta para ele, ele respondia, que eu saiba não sei não. Então o agnóstico é assim, ele não consegue afirmar. Ele afirma que não tem como afirmar. É mais ou menos isso o agnóstico.